queridos, podeis vos assentar, aqueles que estão aqui no culto presencial. Quem está em casa pode pegar sua Bíblia também, todos podem pegar as Bíblias aí, aqueles que estão aqui também. Esse é o momento, queridos irmãos e irmãs, de falarmos também da nossa adoração ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Então, por favor, se tiver aí os presbíteros, o Maico puder nos ajudar também, na coleta dos dízimos, Maico, o pessoal aí, os presbíteros. Enquanto o pastor estiver orando, pessoal, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, o pessoal vai até você e vai passar a fazer a sua coleta em nome de Jesus. Mas abra a sua Bíblia comigo no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 3 ao 11. Livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 3 ao 11. Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 3 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Verso 5: Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Verso 7: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Verso 9: Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Verso 11: Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto está falando sobre a volta do povo de Jerusalém, a reconstrução do templo, a casa de Deus era chamada ali no Antigo Testamento. Então Deus é aquele que inclina o coração dos reis, dos homens e mulheres, dos seus filhos e filhas, porque Ele é soberano, para que a vontade dEle se cumpra, para que a vontade dEle se prevaleça. É assim, queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus é soberano. E Deus então inclinou o coração de Ciro para que desse ali um decreto, para que todos aqueles que quisessem a reconstrução, a reconstrução do templo de Jerusalém, pudessem então colaborar, contribuir, e houve então muita colaboração, muita contribuição entre o povo. Foi isso que nós lemos. Então nós temos dito durante a pandemia que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso pastor. Você que nos acompanha nas lives, você tem ouvido isso. Então não deixe, meu irmão, minha irmã, você que é discípulo e discípula da nossa igreja, de dar o seu dízimo ou a sua oferta, seja com pandemia ou sem pandemia. Deus continua sendo o mesmo e a obra dele continua. Aleluia, glória a Deus por isso. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Eu quero falar algo especial nessa noite, que é sobre as reformas que nós temos feito na igreja. Então a Igreja Manaim, no próximo ano, já comemora 26 anos de igreja organizada. E antes disso, a igreja se reunia nas casas, num colégio, teve tenda aqui. E em tudo que a igreja foi crescendo e fazendo, houve a contribuição do povo de Deus. E é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele tem prazer em usar os seus filhos e filhas. E Ele é quem inclina, é Ele quem faz com que o nosso coração seja tocado a contribuir, a fazer com que a obra dele continue. Então hoje, agora, na nossa liderança, o nosso conselho, pastor Ricardo, nós decidimos então, debaixo de oração,
entendemos que é necessário a troca do nosso telhado. Por quê, pastor? Nosso telhado está já com vários remendos, existem várias telhas trincadas. A telha que está atualmente hoje, ela tem um tempo de vida útil, então logo a gente teria mais problemas. Então neste mês nós já daremos início à troca do telhado. Então glória a Deus, nós iremos em torno aí, o orçamento mais barato que nós fizemos vai ficar em torno de R$35 mil esse projeto. E a igreja não tinha todo esse dinheiro para que a gente conseguisse pagar a mão de obra à vista, as telhas à vista. E nós então acionamos o nosso presbitério para haver a possibilidade de um empréstimo. E não foi possível devido à situação atual do nosso presbitério, talvez protelaria para o ano que vem. Mas Deus levantou um dos nossos discípulos para emprestar para a igreja R$18 mil. Queridos irmãos e irmãs, esse é o nosso Senhor, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Glória a Deus. Então nós conseguimos comprar as telhas, vamos conseguir fazer a reforma e vamos devolver então R$1.000 por mês em 18 parcelas a este irmão ou irmã. Então você faz parte desse projeto, por isso eu quero desafiá-lo. E nós elaboramos aqui um carnezinho muito simples, que chama aqui a troca do telhado da igreja, está ali no nosso hall de entrada. Por isso que eu li esse texto: Deus é quem inclina o coração dos reis, Deus é quem toca no nosso coração. E o texto de 2 Coríntios 9, capítulo 9, verso 6, Deus está dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Então a oferta é por obediência à palavra, mas é com amor no nosso coração, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Então esse carnezinho tem 18 parcelas aqui internamente, sem valor nenhum, você que vai definir o valor, caso você queira assumir um carnê desse. Pastor, eu posso fazer uma única oferta de determinado valor? Pode, fique na liberdade. Eu posso contribuir durante 18 meses com valor X que não vai pesar no meu orçamento? Pode também. Fique na liberdade, meu irmão, minha irmã, mas nós temos a certeza que a obra de Deus vai continuar. Nós já daremos início, porque Deus levantou essas pessoas e o nome de Cristo Jesus continuará sendo glorificado nesse lugar, amém, queridos? Glória a Deus. Lembrando também, já levantou aí entre os nossos discípulos um dos irmãos ou irmãs, não daremos nome, não é necessário, mas falou: pastor, terminando aí o orçamento, independente do valor, eu vou doar 10% do telhado, amém? Glória a Deus, queridos, amém? Esse é o nosso Senhor, é Deus fazendo, Deus multiplicando, e nós temos a certeza que assim o faremos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então você também que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, os irmãos aí vão passar fazendo a coleta enquanto o pastor estiver orando, e que você possa sim entregar em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te dar graças porque o Senhor é fiel sobre a nossa vida, nada tem nos faltado. São, Pai, praticamente 26 anos de história de igreja, da qual o Senhor moveu homens e mulheres, líderes, pessoas que oraram, clamaram nesse lugar, investiram recursos também, até mesmo antes de sermos igreja organizada. Muita gente, Senhor, investiu para reunir numa casa, para reunir num colégio. Quando foi doado esse terreno aqui, a tenda, a troca das poltronas, a reforma dos banheiros, tanta coisa já aconteceu nesse lugar, com a ajuda do teu povo. Da mesma forma que foi, Pai, nesse livro que nós lemos, o livro de Esdras, a qual o Senhor inclinou o coração de Ciro para que desse um decreto, para que o povo de Jerusalém pudesse contribuir para a reconstrução do templo. Assim também é a nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a sermos, em primeiro lugar, dizimistas e ofertantes fiéis ao Senhor, não a uma placa de igreja, e que o Senhor nos abençoe nesse projeto também. Oramos por essa reforma, abençoamos a troca do nosso telhado, a mão de obra que vai ser executada aqui. Livra-nos de todo o mal, dos acidentes, e levanta, Pai, discípulos e discípulas do Senhor para investir nesse projeto. Obrigado por quem o Senhor já levantou. Pai, através desse empréstimo, nós temos condições de pagar à vista, ter o melhor desconto, aleluia, glória a Deus por isso. Obrigado por aquele ou aquela que já doou 10% dessa obra, louvamos o teu nome também. Obrigado por aqueles que vão contribuir, seja com R$5, R$2, R$1.000, R$100, eu não sei. O Senhor não está preocupado com valores, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Por isso te agradecemos, continua nos abençoando nessa pandemia. Pai, a todos que necessitam agora de um milagre financeiro, uma resposta de emprego, uma direção na empresa a qual é proprietário, gerente, não sei, Senhor,
microempreendedores, nos dê estratégia, continua agindo sobre a nossa vida e nos ensina a confiar que Tu és o único provedor sobre a nossa vida. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Só lembrando, queridos, se você quiser também fazer uma oferta no cartão, nós temos uma maquininha de cartão aí também. É até algo assim, quando falávamos sobre cartão, era algo estranho falar como igreja, dava a impressão que, nossa, cartão, pastor, isso é empresa, mas é uma facilidade hoje, irmãos e irmãs. Temos visto testemunho de igrejas maiores, de maior estrutura, a qual estão indo na casa dos idosos para passar o cartão na maquininha de débito, e os idosos têm agradecido, porque não precisam sair, fazer saque de dinheiro no banco, é uma praticidade. Então é a realidade da igreja, são os tempos modernos. Então, se você sentir isso, faça também em nome de Jesus. Mais um aviso então, queridos irmãos e irmãs. Falei sobre as ofertas, sobre o carnê. Então, no mês de outubro, um aviso muito importante, nós teremos recebimento de membros, batismo e profissão de fé. Então, você que nos acompanha na live, seja ao vivo, vai assistir depois dessa live, e ainda não nos conhece como igreja, ainda não foi recebido, nós queremos conhecê-lo ou conhecê-la, discipular você, falar da nossa vida como igreja, de como nós funcionamos, e recebê-lo também como mais um discípulo dessa família tão amada e tão querida. Você que veio de outra igreja da mesma forma. Então, no mês de outubro, mês de setembro, nós daremos então o material, o estudo, o discipulado, tudo certinho, para que no mês de outubro então haja essa grande festa em nome de Jesus. Último aviso, irmãos e irmãs, neste mês ainda nós temos o chá das mulheres. Esse chá vai ser uma reunião virtual. Não estaremos juntos, não estarão juntas, melhor dizendo, as mulheres. Cada uma na sua casa vai preparar ali um chá, vai pegar a sua Bíblia, e as irmãs, a liderança do Ministério Feminino vai trazer uma palavra de maneira dinâmica, onde você, mulher, vai poder interagir, conversar ali sobre um tema bíblico. Vai ser uma bênção, e ali você vai também tirar uma foto, mostrar ali na câmera o seu chá, na sua mesa. Vai ser uma grande bênção. Será no dia 29/8, é o último sábado do mês de agosto, às 15h30. Então, você que está no grupo do Ministério Feminino, acompanhe os avisos com a irmã Fabíola, procure alguma das mulheres e fique ligado que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora sim, o momento da palavra, irmãos e irmãs, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Você que está em casa também, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse culto tão especial. Nós fomos muito abençoados durante o louvor, que é para o Senhor, é para a glória do Senhor, é o tempo de nós adorarmos a Ti. Mas o Senhor ministra a nossa vida enquanto estamos cultuando ao Senhor. O Senhor ministra, o Senhor fala, o Senhor ouviu as nossas orações. E agora é um momento tão importante também da Tua palavra. E nós queremos aprender à luz do Teu Espírito Santo. O Senhor não tem nenhum compromisso com aquilo que o pastor Ricardo estudou, pensou, esboçou, Pai, aqui nesse sermão. Mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, e glória a Deus por isso.
porque a palavra diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre com aquilo que lhe apraz. Aleluia! Por isso usa a minha vida com autoridade, graça, humildade, ousadia no teu Espírito Santo, para transmitir a palavra que vem do Senhor aos meus irmãos e irmãs, a todos os discípulos e discípulas do Senhor, que aqui estão neste prédio e que nos acompanham nesta live, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e a todos que nos acompanham. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, queridos? Irmãos e irmãs, você está ligado? Você está aprendendo, assimilando que as coisas estão se afunilando, que é o tempo da igreja caminhar, que é o tempo da igreja se aquebrantar na presença do Rei dos Reis, que é o tempo da igreja ser igreja de fato? Quantos têm aprendido isso? Amém? Deus tem falado com você, Deus tem desafiado a você a orar mais, a estar mais fervoroso na fé? Amém, queridos? Eu espero que sim, eu espero que a igreja esteja aprendendo isso, eu espero que todos nós estejamos conectados em tudo isso, em nome de Jesus. A pandemia não é um acidente, não é obra do acaso, é permissão de Deus. Deus é soberano. Não sabemos quanto tempo vai durar, se tem uma segunda onda, terceira onda do vírus, mas Deus é soberano e Ele continua exigindo que a igreja anuncie o reino de Deus a esse mundo tão perdido, e nós somos a igreja dele, amém, queridos? Por isso nós temos então encorajado a todos a estar nessa caminhada de fé, de oração, de leitura bíblica. Isso é maravilhoso, que assim sejamos. É o tempo da igreja se reinventar, é o tempo de nós agirmos de maneira diferente, termos outras atitudes. Não é tempo de nós esmurecermos, desanimarmos, mas é o tempo de rompermos em fé, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu quero falar então sobre esse texto, irmãos e irmãs, a cura do cego de Jericó, um texto muito conhecido, e eu quero começar lendo uma ilustração para você. Eu peço que você preste atenção. Diz assim essa história: contava um saudoso missionário norte-americano que um cego queria atravessar a rua. Esse cego então estava munido de uma bengala branca. Ele conseguia localizar a esquina onde precisava passar. O trânsito era muito movimentado, e ali esperou que alguém o conduzisse ao outro lado. Não havia semáforo nesse lugar. Era um dia de chuva, um dia nublado, e o número de carros era muito grande. Em certo momento, percebeu que alguém estava ao seu lado. Então se sentiu seguro e colocou a mão no estranho. Ambos iniciaram a travessia do perigoso local. De repente, ouviu-se o ruído de uma brusca freada, seguido por um baque seco, um grande barulho. Outros carros também frearam na tentativa de evitar outros acidentes. Um policial veio correndo e fez com que todos os veículos parassem, enquanto todos aqueles que estavam ali atravessando aproximavam-se para ver os dois homens que foram atropelados por um caminhão. Chegou outro policial que os examinou também e disse: ambos estão mortos. Na mão de um estava ainda a bengala branca partida em 2 pedaços pelo impacto. O policial balançou a cabeça dizendo: não é possível uma coisa desta. 2 cegos. Um cego segurou a mão do outro cego, pensando cada um que o outro enxergasse. Era isso mesmo que estava na mente de todos. Uma senhora então disse: mas que coisa, um cego conduzindo outro cego. Essa ilustração, irmãos e irmãs, é para nós, à luz desse texto, falarmos que nós iremos aprender. Pode colocar aí, Calma, por favor. O que nós vamos aprender com a visão de um cego. Nós vamos ver, à luz desse texto, um cego que enxergou Jesus, ainda sendo cego, às vezes, muitas vezes melhor do que nós. E nós, como os cristãos, nós temos o poder de guiar pessoas cegas, pessoas que estão cegas espiritualmente. Por isso que eu disse, nós estamos entendendo aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Mas a palavra de Deus é muito clara no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 39, e é por isso que eu contei essa ilustração. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos, os dois, num barranco? É isso que Jesus está dizendo.
Se eu e você estivermos cegos para as coisas de Deus, se eu e você estivermos cegos, com a nossa visão tapada, escurecida, para tudo o que está acontecendo, como nós iremos guiar a outro cego, irmãos e irmãs? Não caminharão ambos juntos para o barranco, disse Jesus. Essa pequena ilustração vem dizer justamente isso. Aqueles dois cegos estavam para atravessar, mas um segurou na mão do outro, pensando que um fosse guiar o outro. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós também não estamos achando que estamos guiando pessoas, mas nós estamos também conduzindo pessoas ao lugar errado, não fazendo aquilo que Deus, que Jesus espera da sua vida e da minha vida como igreja. Por isso nós iremos refletir nessa noite, à luz desse texto, aprendendo com a visão de um cego. Mas como nós podemos aprender com a visão de um cego? Então nem sempre, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nem sempre nós conseguimos enxergar aquilo que é real ou que é verdade. Muitas vezes nós estamos visualizando, não é aquilo que Deus tem para nós, não é a realidade do momento, não é a situação, não é o que está por vir, mas sim são as nossas incredulidades, são as nossas tendências, é a nossa visão humana, é o olho do Ricardo, é o olho do Maicon, da Marta, da igreja Manaim, é o olho do ser humano, não é a visão de Deus. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? Eu citei aqui alguns nomes, não é para expor ninguém, mas estou dando exemplo. Nem sempre o que conseguimos enxergar é o real ou é a verdade. O que nós temos enxergado durante essa pandemia, o que Deus tem revelado à sua igreja, o que Cristo tem nos ensinado. Podemos estar com a nossa visão limitada, embaçada, desfocada. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é apenas Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo declarou: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Muitas vezes ficamos com a nossa visão limitada, embaçada, desfocada, porque começamos a olhar para o lado, começamos a olhar para as circunstâncias e esquecemos de olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Aleluia! E Jesus tem nos ensinado nessa pandemia: ei, creia em mim, busque a mim, clame a mim, olhe para mim, porque eu estou no controle de todas as coisas. Muitas vezes enxergamos o que os nossos olhos querem ver e não a realidade. Sabe quando nós colocamos situações diante de nós e Deus está falando: opa, peraí, não é assim, opa, pera lá que não é desse jeito, mas nós vamos criando justificativas, vamos criando exemplos, situações, argumentos para explicar aquilo que nós estamos interpretando, mas que nem sempre é a vontade de Deus, é a visão de Deus para nós. O texto diz que numerosa multidão seguia Jesus e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão seguia Jesus. Mas será que todos tiveram a mesma percepção de quem era Jesus? Muitas pessoas queriam segui-lo, andavam ansiosas por ouvir falar da fama de Jesus, porque ali eles saberiam que aconteceria milagres, haveria multiplicação de pães, Jesus iria suprir a necessidade delas física, emocional, espiritual. Numerosa multidão seguia Jesus, mas será que todos tiveram a mesma visão de quem era Jesus? Será que nessa pandemia nós estamos enxergando aquilo que Jesus quer que nós enxerguemos, queridos irmãos e irmãs? Há um outro texto da palavra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, onde Jesus está dizendo: vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E se você continuar lendo este capítulo, você vai ver que eles começam a dizer: duro é este discurso, e começam a se afastar da presença de Jesus. Os mesmos que viajaram de um lado para o outro, atravessaram o mar para ir ao encontro de Jesus. E Jesus disse: vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas sim porque vocês comestes o pão e vos fartastes. Ou seja, vocês estão me procurando não porque vocês tiveram a real percepção de quem eu sou, mas sim porque vocês viram o que eu consigo fazer.
Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos tido a real percepção do que Jesus está nos ensinando, do que Jesus está revelando para cada um de nós durante essa pandemia? Numerosa multidão continua seguindo a Jesus. Será que todos são verdadeiros discípulos? Numerosa multidão continua, igrejas em todos os lugares. A cidade de Londrina, região norte de Londrina, o Cincão, tem várias igrejas. O Brasil é rodeado de igrejas. Numerosa multidão continua seguindo a Jesus. Mas será, uma pergunta para você e para mim, eu me incluo, que todos são verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor? O texto diz que numerosa multidão, mas com eles também estavam os discípulos. Multidão é uma coisa, discípulo é outra coisa totalmente diferente. O que nós queremos ser, multidão ou discípulos e discípulas do Senhor? Por isso temos pregado e falado, irmãos e irmãs, é o tempo de nós termos um coração de discípulo e de discípula. É um coração de servo que está pronto a servir. Não é um coração que quer ser servido, mas é um coração que está pronto a servir, que coloca a mão no arado e não olha para trás, que dedica tempo ao Evangelho, que dedica tempo ao reino de Deus, que crê que Jesus é o Senhor, não porque Ele está fazendo um milagre, mas porque Ele já fez o milagre na cruz do Calvário, aleluia! Foi a nossa salvação. Bartimeu teve a visão de um verdadeiro discípulo, ele reconheceu o seu mestre. Numerosa multidão estava seguindo, mas um cego teve uma percepção diferente. Eu esqueci de falar no início aqui, mas esse sermão, a inspiração desse sermão foi através de um vídeo que foi compartilhado comigo por um amigo. Eu esqueci o nome do cantor, acho que é Felipe, eu esqueci o nome, é Felipe alguma coisa, e Cleiton Lima, se não me falha a memória. O Cleiton Lima é um cego que também, se eu não me engano, canta e fala da palavra, e os dois estão ali numa passagem ali de 13 minutos, num vídeo no YouTube, falando justamente sobre esse texto, o cego que enxergava. E então Deus me direcionou a estar ministrando sobre esse texto à luz desse vídeo, se vocês quiserem procurar depois. Então Bartimeu, e ele é cego, ele traz detalhes interessantíssimos à luz desse texto. Eu não estou transliterando aqui, eu apenas me inspirei neste vídeo para trazer essa ministração. Mas se você quiser acompanhar o vídeo, depois eu até posso te mandar. Mande uma mensagem no WhatsApp, eu mando para você o link deste vídeo. E ele traz detalhes interessantíssimos de um cego. Um cego teve a percepção de quem era Jesus, diferente daqueles que estavam enxergando, visualizando, caminhando com Jesus. Então Bartimeu teve a visão de um verdadeiro discípulo. Ele reconheceu o seu mestre. Será que você e eu, nós estamos tendo a visão de um verdadeiro discípulo e discípula do Senhor? Ou será que nós estamos enxergando o nosso Jesus como a multidão o vê, como a multidão segue? Bartimeu, mesmo ainda sendo cego, enxergou melhor que toda a multidão, pois não enxergou com os olhos, mas sim com o coração, aleluia! Bartimeu enxergou melhor, mesmo ainda sendo cego, melhor do que toda aquela multidão, porque ele não enxergou com os olhos, porque ainda estava cego, mas ele enxergou Jesus com o coração. Amém, queridos irmãos e irmãs? Todas as vezes que você e eu enxergamos Jesus com os olhos, nós temos a tendência de fraquejar e fracassar. Mas se nós o enxergarmos com o nosso coração, se nós entregarmos a Ele a essência da nossa vida, a nossa alma, todas as nossas vontades, e não apenas o que é visível, aquilo que está diante de nós, e não apenas quando as coisas vão bem, quando tudo está legal, nós teremos outra percepção de quem é o nosso mestre. Amém, queridos irmãos e irmãs? Você que nos acompanha, precisamos enxergar Jesus não com os olhos, mas sim com o nosso coração, aleluia, glória a Deus por isso. Talvez o que esteja faltando para nós hoje é ver Jesus menos com os olhos e mais com o coração. Talvez é isso que está faltando para nós como igreja nos dias atuais, ver Jesus menos com os olhos e mais com o coração. Quando nós vemos com os olhos, qualquer dificuldade, qualquer problema nos afasta da presença do Senhor. Mas quando nós vemos com o coração, Deus ele confirma
no nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus, aleluia. Jesus, o Espírito Santo, Ele confirma que aquilo que nós estamos fazendo, a renúncia, a nossa entrega, o propósito de servir, de renunciar a nós mesmos, é verdade, é recompensante, porque Ele está cuidando de cada um de nós, aleluia. Mas quando enxergamos com os olhos, com a nossa mente, fica difícil a caminhada, porque os problemas são maiores, a percepção é outra, aquilo que parece pequeno se torna muito maior. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos enxergar Jesus com o nosso coração. Como está o seu coração nessa noite? Como está o coração do pastor Ricardo nessa noite? Nós temos entendido, queridos, o que o Senhor tem revelado a cada um de nós? Como nós temos visualizado, como nós temos enxergado essa pandemia? Com os olhos humanos ou com o coração que se aquebranta, que se apresenta na presença de Jesus, que se entrega, que ouve, que está firme, convicto da fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando enxergamos Jesus com os olhos, estamos vendo como a multidão via. A multidão via como Jesus que poderia fazer as suas vontades. A multidão via como Jesus que estava disponível a eles a qualquer hora do dia, a qualquer situação. Tinha todo o poder, cheio de glória. A multidão jamais o veria como um Jesus que veio ser entregue na cruz do Calvário. Foi por isso que no Evangelho de João eles começaram a se afastar. E Jesus pergunta aos discípulos: vocês querem se retirar também? E Pedro declara: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? A multidão vê Jesus como apenas um Deus que está disposto a nos servir segundo as nossas vontades. Mas um discípulo, uma discípula do Senhor, enxerga Jesus com o coração e entende que esse tempo aqui na terra é passageiro, entende que esse tempo aqui nós precisamos viver da melhor maneira possível, vivendo a maneira de Cristo, a luz de Cristo, para a glória de Cristo. Amém, queridos? A multidão enxerga um Jesus servo e não um Jesus Senhor, um Jesus que é obrigado a fazer o que lhe pedem. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós vemos situações, pessoas que conhecem a palavra, que usam a palavra, usam o nome de Jesus, não para pregar a Cristo, não para fazer o que a palavra nos ensina, mas sim para fazer de Jesus um servo e não o Senhor. E mesmo Ele sendo o Senhor, Ele veio primeiro dar o exemplo para todos nós, Ele veio para servir. Então, qual Jesus nós temos enxergado? Queridos irmãos e irmãs, eu quero ler alguns versículos com vocês, ainda no capítulo 10 de Marcos, versículos 32 ao 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Muitos aqui, queridos irmãos e irmãs, não os discípulos, mas na multidão, esperavam um Jesus que viesse derrotar o Império Romano, um Jesus que viesse estabelecer um reino da qual traria uma paz terrena, materialista para aquele povo daquela época. É o mesmo contexto inserido no Evangelho de João capítulo 6, onde muitos começaram a se retirar, quando Jesus explica o seu propósito de vida, que se entregaria na cruz do Calvário. Essa é a visão da multidão. A multidão vê um Jesus que não está disposto a morrer, a se entregar na cruz do Calvário. A multidão vê um Jesus que não nos exige uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de amor ao próximo, uma vida de perdão, uma vida de evangelismo, uma vida de oração, uma vida de santidade. A multidão vê um Jesus de facilidades, a multidão enxerga um Jesus sem compromissos. Mas eu e você somos discípulos e discípulas do Senhor, amém? Somos discípulos e discípulas do Senhor, amém, queridos? Aleluia! Você que está em casa, nós somos discípulos e discípulos do Senhor.
nós vemos um Jesus diferente, aquele que nos ensina a caminhar com Ele independentemente das circunstâncias, aleluia. A multidão ora e declara o que deve ser feito. Um discípulo ora com fé, mas crê na vontade de Deus. A multidão ora e declara: Senhor, tem que ser desse jeito. Um discípulo, uma discípula do Senhor ora com fé: Senhor, realiza o teu milagre. Senhor, opera maravilhas, me ajuda nessa circunstância. Mas eu creio na tua vontade, aleluia. Eu não desisto do Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. A multidão ora e declara, e se não acontece do jeito dela, ela desiste e vai embora. Mas um discípulo, uma discípula continua visualizando, enxergando Jesus com o coração e diz: Jesus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, aleluia. A multidão desiste em meio às dificuldades, um discípulo continua firme e perseverante, amém, queridos? É assim na nossa caminhada. Eu quero rapidamente refletir com vocês nessa noite, à luz desse texto, 3 verdades. Você quer ser discípulo ou quer ser multidão? Qual será a sua atitude? Qual será a minha atitude com tudo que nós temos vivido? Falávamos da palavra de Deus dos últimos dias. É bíblico a mensagem dos últimos dias, mas não esperávamos estar vivendo de certa forma os últimos dias. Não estou profetizando aqui, dizendo que vai ser assim, daqui tantos anos Jesus irá voltar, mas é fato, irmãos e irmãs, que a palavra está se cumprindo. Não esperávamos passar por essa pandemia e não sabemos como será o amanhã, mas o que sabemos é: Jesus continua sendo o Rei da história. Jesus continua governando sobre a sua igreja. Jesus continua sendo o nosso pastor, aleluia. Nós não podemos desistir, nós precisamos ser discípulos e discípulas e não multidão, amém, queridos? Versículo 46, mais uma vez eu lerei: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Queremos ser discípulos ou multidão? Uma segunda verdade para nós: qual Jesus, se nós estamos então aprendendo com a visão de um cego, qual Jesus você tem enxergado? O dos olhos ou o do coração? Versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar-se: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E entendendo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ali Bartimeu enxergou Jesus com seu coração. Ele teve uma percepção diferente de toda aquela multidão. Ele sabia: Ele é a resposta que eu preciso. Ali está o motivo da minha cura, ali está o meu milagre, ali está a razão da minha vida. Ele estava à beira do caminho. Quem ficava à beira do caminho recebia esmola, estava entregue, mas ele já não está mais entregue. Talvez até receberia ajuda para alimento ali, mas ele estava na expectativa que Jesus iria passar. E quando Jesus passasse, ele então clamaria: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não visualizava com os olhos, não tinha percepção real. E o texto de Isaías diz que não havia no Jesus formosura alguma, mas ele viu a beleza de Cristo na sua essência, porque ele enxergou com o coração, aleluia. Ele enxergou com o coração que ali era o Filho de Deus. Ele enxergou com o coração que ali era a salvação que ele tanto esperava, que ele tanto necessitava. Aleluia, queridos irmãos e irmãs. Qual Jesus nós temos enxergado? O dos olhos ou do coração? O dos olhos é uma visão superficial. O dos olhos vai nos levar a desistir, a estarmos desanimados da fé, da obra do Senhor. Mas o do coração é aquele que traz refrigério, que mesmo no dia da angústia vem uma paz que é sobrenatural, da qual nós não sabemos explicar. É o Espírito Santo quem gera aos nossos corações. Há uma terceira verdade, queridos irmãos e irmãs. Jesus tem perguntado a você: o que queres que eu te faça?
versículos 48 ao 52. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então Jesus tem perguntado para nós: o que queres que eu te faça? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos e irmãs? Primeiro, ele não desistiu. Como eu disse, um discípulo, uma discípula é aquele que persevera. Não é a multidão que ora e declara que acontece, não, mas é aquele que persevera e ora, fala: Senhor, eu creio no teu milagre, mas eu continuo firme, eu não vou desistir. A multidão tentava o repreender: cala-se, ele gritava mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia. E esse sentido, então, quando nós enxergamos Jesus com o nosso coração, nós oramos a vontade do Pai, nós alinhamos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Não estou dizendo que nós não devemos orar, clamar, não é isso, mas nós conseguimos visualizar um Jesus que pergunta para nós: filho meu, filha minha, o que queres que eu te faça? O que tem te angustiado? Qual é a sua aflição? Qual é a resposta que você precisa? Qual é o direcionamento? Eu estou aqui do seu lado, eu sou o seu amigo fiel, eu estou com você, eu habito em você, aleluia, meu irmão, minha irmã. Quando nós visualizamos o Jesus com o coração, nós visualizamos esse Jesus que está próximo a nós e que pergunta: o que queres que eu te faça? Aí a pergunta não é mais nossa: Senhor, faz isso. Não é uma declaração, não é uma afirmação: Senhor, faz esse milagre na minha vida, faz isso, faz isso. Mas nós começamos a ouvir a voz do Mestre: Senhor, e Ele está falando para nós: filho meu, filha minha, o que queres que eu te faça? Jesus tem perguntado isso para você. Se você não tem conseguido, se eu não tenho conseguido ouvir essa voz, o que queres que eu te faça? No sentido dessa intimidade, no sentido de nós reconhecermos o nosso Mestre, é porque ainda está faltando nós enxergarmos Jesus conforme Bartimeu conseguiu enxergar. E olha que interessante o versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, aleluia. Jesus não declarou: ó, agora você está enxergando, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Jesus sabia o que ele precisava? Sim. Jesus sabe o que você e eu precisamos? Sim também. Mas esse sentido, Jesus tem perguntado para você: o que queres que eu te faça? É essa intimidade. Você está aflito, oprimido? Jesus está perguntando para nós nessa noite: o que queres que eu te faça? O que está faltando para você e para mim, para que nós possamos a visualizar Jesus com o nosso coração, a ter uma visão diferenciada do nosso Mestre. Amém, queridos? Se coloque em pé em nome de Jesus, e você que está em casa, nos acompanhe nessa oração, que nós possamos ter uma visão diferenciada. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Bartimeu foi um homem reconhecido na história bíblica, e esse texto é maravilhoso, e ele vem nos trazer um exemplo. Nós precisamos aprender com a visão de um cego. Ainda não enxergava humanamente falando, os olhos físicos naturais não conseguiam enxergar a multidão, a circunstância, o momento, mas ele sabia que ali estava Jesus, a sua oportunidade. Ele sabia que ali o Mestre estava passando, porque ele não viu com os olhos, mas sim com os olhos do coração, aleluia. Ele enxergou Jesus de uma maneira diferenciada. É isso que queremos também, Pai, em nome de Jesus. Aplica esta palavra ao nosso coração. Nós não queremos ser multidão, nós queremos ser discípulos. Havia ali muitas pessoas, mas Bartimeu chamou a atenção de Jesus de maneira diferente. Jesus parou e que ele pôde tocar, pôde falar com Bartimeu, mesmo havendo ali muitas pessoas. Pai, nos ajuda a ser verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor.
a ter um coração servo em nome de Jesus. Nos ajuda a orar a tua vontade e nos ajuda a entender que enquanto o Senhor não perguntar para nós o que queres que eu te faça, nós precisamos orar mais. Nós precisamos visualizar o Senhor de outra forma, com o nosso coração e não segundo a nossa inteligência, não com o nosso olhar falido, corrupto e caído. Nos ajuda a olhar para o Mestre como verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Nos ajuda a entender esse tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos pela tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Recebam a bênção a todos que estão em casa, a você que está aqui também no prédio conosco. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional do nosso Deus Pai, a presença, a comunhão e a amizade do Espírito Santo, continue sobre a nossa vida hoje e todos os dias da nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanhou nessa live, fiquem na paz, uma excelente semana, continue nos acompanhando, acesse o nosso canal de YouTube, se inscreva, ative as notificações, tem pensamentos de fé, tem material do Ministério Infantil, tem as lives durante a semana e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E aqui todos que estão presencial também, uma excelente semana em nome de Jesus. Amém? Tua palavra é uma semente, meu coração é